meu nome é Gabriele Pilke, eu sou aluna da graduação em Engenharia de Materiais pela UFSC Blumenau e neste vídeo eu vou falar a respeito do comportamento mecânico de cerâmicos tenacificados por zircônia parcialmente estabilizada. Este vídeo faz parte da disciplina de Resistência e Falha em Materiais, ministrada pelo professor Dr. Wanderson Santana da Silva. Bom, os materiais cerâmicos são muito utilizados em aplicações de alto desempenho devido à sua elevada dureza, resistência à abrasão e estabilidade térmica, química e dimensional. Entretanto, suas maiores limitações são a fragilidade e os defeitos pré-existentes, que diminuem sua tenacidade à fratura. Por isso, desenvolveu-se mecanismos de tenacificação desses materiais, entre eles o uso de zircônia parcialmente estabilizada. Os materiais cerâmicos têm pouca ou nenhuma deformação plástica e são muito sensíveis às tensões ao redor de defeitos pré-existentes. Na ponta de uma trinca, o campo de tensões pode ser descrito pelo fator de intensidade de tensão K, que no caso de cerâmicas é dominado pelo modo 1 de fratura, quando a carga é normal ao plano da trinca. Assim, temos o modo de tração K1, descrito pela equação abaixo. Quando K1 alcançar uma condição crítica K1C, a trinca irá se propagar, fraturando o material. Se você quiser entender cada termo da equação de K1, é só pausar o vídeo. Mas o que é esse K1C, ou tenacidade à fratura? Qualitativamente, é a resistência de um material à propagação de trincas, ou seja, a capacidade dele de absorver energia antes de fraturar. No caso de materiais frágeis, como cerâmicas, a fratura ocorre devido à propagação brusca dessas trincas, sendo que este efeito é fortemente influenciado pela presença de defeitos e impurezas. Além disso, esses materiais são muito suscetíveis ao crescimento subcrítico de trincas e subtrincas muito pequenas, e que, ao longo do tempo, que podem ser anos, evoluem para a fratura, num fenômeno conhecido como fadiga estática. Para falar dos mecanismos de tenacificação, é preciso primeiro saber que a zircônia pode assumir 3 diferentes fases: cúbica, tetragonal e monoclínica. Mas esse polimorfismo limita suas aplicações industriais, visto que o aquecimento promove mudança de fase e, consequentemente, tensões que fragilizam ou até mesmo fraturam o material. Uma das formas de resolver este problema é adicionar óxidos estabilizantes das fases cúbica e tetragonal da zircônia, sendo que os principais são óxidos de cálcio ou magnésio e a ítria. Esses óxidos são pouco solúveis na rede de zircônia e, por isso, estabilizam parcialmente, coexistindo mais de um tipo de fase. Assim, a zircônia parcialmente estabilizada, que irei chamar de PSZ, contém as fases cúbica e tetragonal. A parcial estabilização se dá de 2 formas. A primeira é pela adição dos estabilizantes em concentrações inferiores àquela necessária para a estabilização completa da zircônia, ou a segunda é pelo tratamento térmico da fase cúbica, para desenvolver uma cerâmica bifásica. Este método é utilizado quando as concentrações de estabilizantes estão entre 8% e 12% mol. Assim, a depender do tipo e da quantidade de estabilizante, a literatura reportou valores de K1C para PSZ que variam de 3 a 15% megapascais raiz de metro, e o aumento da tenacidade à fratura de um material com adição de PSZ pode ser calculado pela equação abaixo. Você pode pausar o vídeo para entender melhor o significado de cada termo desta equação. A tenacificação por PSZ é muito utilizada em matrizes de alumina, como a da figura abaixo, onde há uma combinação da alta resistência e tenacidade da zircônia com a elevada dureza da alumina, produzindo um material resistente ao desgaste e com considerável K1C, chamado de alumina tenacificada por zircônia, ou ZTA. Porém, a homogeneização das partículas de PSZ na matriz de alumina, bem como o controle da temperatura de sinterização, são essenciais para não formar defeitos e poros que fragilizam o material. A tenacificação por PSZ só é possível devido à transformação martensítica da zircônia, de tetragonal para monoclínica, e que vem acompanhada de um aumento no volume de 3 a 5%. Essa transformação é de caráter martensítico porque ocorre no resfriamento, é instantânea e altamente dependente da temperatura. Assim, os principais mecanismos de tenacificação são a indução de tensão e o microtrincamento. O primeiro ocorre porque, ao redor de uma trinca em propagação, são geradas tensões trativas que favorecem a transformação martensítica da zircônia. O aumento do volume decorrente da transformação gera tensões de compressão ao redor da trinca, inibindo seu crescimento e propagação e aumentando a tenacidade à fratura do material. A figura 7 é uma micrografia de uma alumina tenacificada por zircônia e mostra exatamente a região transformada, no caso, as partículas mais escuras, que inclusive estão muito mais presentes na ponta da trinca devido ao campo de tensão. Já no microtrincamento, as partículas de zircônia transformadas durante o resfriamento ocasionam tensões tangenciais ao seu redor, induzindo a nucleação de microtrincas radiais na matriz. Então, quando uma trinca em propagação encontra as partículas de zircônia, ela é desviada e ramifica-se, pois ocorre um aumento da absorção de energia pelas microtrincas, aumentando a tenacidade à fratura do material. Assim, observa-se que o comportamento mecânico de materiais cerâmicos muda com a adição de zircônia parcialmente estabilizada, especialmente parâmetros como a tenacidade à fratura
a dureza e a resistência à flexão, como tem sido reportado na literatura e pode ser observado nesta tabela, que compara algumas propriedades mecânicas da zircônia parcialmente estabilizada, da alumina e da alumina tenacificada por PSZ. Algumas variáveis que influenciam diretamente o comportamento mecânico desses materiais tenacificados são o tipo e a quantidade de estabilizante, o mecanismo de tenacificação, o tratamento térmico, o tamanho das partículas de PSZ, a microestrutura, a pureza e a porosidade. Então, eu demonstrei neste vídeo que materiais cerâmicos podem sim ter a tenacidade à fratura aumentada pela adição de zircônia parcialmente estabilizada, que aumenta a tenacidade à fratura por diferentes mecanismos, além de outras propriedades mecânicas, como a resistência à flexão. Esses mecanismos são muito úteis para ampliar e diversificar a aplicação de materiais cerâmicos nas mais diversas áreas, e por isso este tema deve ser ainda mais explorado em pesquisas futuras. Estas são as referências utilizadas para este vídeo, e muito obrigada pela sua atenção. Até mais!